Ok, preciso da sua ajuda com isso. Essa não é uma copy-paste, é uma leitura longa, e sinto que a minha segurança e bem-estar podem muito bem depender disso. Isso é relacionado a videogames, especificamente Majora's Mask, e essa é a merda mais assustadora que já aconteceu comigo em toda a minha vida. Assim começa que eu posso considerar como a espiral de Jade Zebel até a completa loucura. Quer dizer, ao menos é isso que a narrativa que a gente vai ver nesse episódio faz a gente acreditar, mas antes disso seria uma boa ideia dar uma pequena revisada nas coisas que aconteceram na última vez que a gente mergulhou a nossa cabeça nesse barril cheio d'água, pode ser? Bom, resumidamente tudo começa no dia 7 de setembro de 2010, quando um usuário do 4chan chamado Jade Zebel decidiu pedir uma ajudinha no 4chan porque algumas coisinhas estranhas estavam rolando na sua vida pessoal após ele comprar um cartucho de um clássico do Nintendo 64 chamado Majora's Mask, que, de acordo com as informações que ele recebeu do homem velho responsável pela venda, havia sido de um garoto que morou naquela região há um tempo atrás. A partir do ponto em que o Jade tem a brilhante ideia de começar a jogar aquela belezinha livre de qualquer mal, ele começa a presenciar algumas coisas minimamente estranhas rolando dentro do jogo. É claro que aquilo poderia ser fruto de algum bug ou simplesmente resultado do tempo que o cartucho ficou inutilizado, porém a verdade por trás disso vai muito mais longe do que qualquer explicação lógica pode alcançar. Quer dizer, na realidade não. A resposta é bem simples. Existe um espírito dentro do jogo, o espírito de alguém identificado como Ben. A entidade então passa a tentar se comunicar com o Jade ou simplesmente tentar assustá-lo, utilizando elementos do próprio jogo original de formas aparentemente desconexas e sem padrão algum. Mas é inevitável pensar o exato mesmo oposto disso. De diversas formas a entidade parece associar a história do garoto que morreu no dia 23 de abril, 8 anos antes daqueles eventos, com a possibilidade desse mesmo garoto ter morrido afogado, dando assim origem ao nome pelo qual essa história ficou conhecida até hoje, Ben Drowned, Ben afogado. Nome que infelizmente eu me recuso a usar. Vocês devem ter percebido que o nome dessa série não é explicando Ben Drowned ou algo parecido. Isso se dá pelo fato de que o nome Ben Drowned infelizmente traz para essa história uma relação com as versões adaptadas em creepypastas, que por si só infelizmente não se aprofundaram o suficiente em todo o mar de conteúdo que foram criados nos anos que precederam o lançamento do primeiro arco. Quer dizer, eu sei que a vasta maioria de vocês não possui nenhum problema com isso, já que a nostalgia que essas creepypastas provocam em nós acaba inflamando uma pequena chama de interesse em revisá-las mais uma vez, o que é bem positivo. O problema é que muitas pessoas ainda acreditam que Ben Drowned é apenas uma historinha da internet que foi criada para surfar na onda das creepypastas de jogos possuídos, o que simplesmente não é verdade. O episódio que vocês vão assistir hoje é uma prova disso. O Ben não morreu por acidente e ele não estava sozinho dentro daquele cartucho. Continuando a partir do exato ponto onde a gente parou na última vez, a partir de agora fica um pouco óbvio o quanto o desgaste psicológico provocado pelas ações do Ben começou a afetar a vida do Jade de formas levemente mais extremas. Foi no dia 9 de setembro de 2010 em que ele retornou mais uma vez até o 4chan para publicar mais um dos seus relatos que já durante aquele período estavam ficando imensamente populares. Em alguns prints que foram registrados do post original, é possível ver comentários de pessoas pedindo permissão ao Jade para publicarem a história em seus respectivos sites de terror, o que é interessante porque muito possivelmente essas pessoas foram responsáveis por expandir a popularidade que o Ben já possuía dentro dos fóruns para outros sites mais populares na época, como o próprio creepypasta.com, que na época ainda possuía uma certa qualidade. Isso é claro nos padrões de 2008. Quanto à publicação do Jade, ele nos conta que naquele momento não era o seu objetivo realizar um texto de muitos parágrafos, principalmente por causa dos acontecimentos estranhos que estavam rondando ele no curto intervalo de tempo desde a última publicação. E isso eu nem me refiro à bizarrice dentro do jogo, mas sim as coisas acontecendo fora dele, mais especificamente nos sonhos que o perturbavam todas as noites. De acordo com ele, aquela estátua sempre estava presente, o perseguindo assim como fazia dentro do jogo, pelo que fica implícito o comportamento mais ativo do Ben fora do jogo e de forma sobrenatural começou a acontecer logo após ele tentar tocar a Elegia do Vazio assim que estivesse disponível durante a gravação de uma gameplay, seguindo as orientações do público que comentava sem parar tentando ajudá-lo, mas infelizmente aqueles conselhos apenas pioraram a situação. O Jade diz o seguinte: agora ele tá me seguindo, não apenas no jogo, ele tá nos meus sonhos. Eu vejo ele o tempo todo pelas minhas costas, apenas me observando. Eu não tenho ido a nenhuma das minhas aulas, eu fiquei no meu dormitório com as janelas e cortinas fechadas. Desse jeito ele não poderia me observar, mas ele me alcançava assim que eu começava a jogar. Quando eu jogava ele podia me ver. Agora o jogo tá me assustando.
Isso falou comigo pela primeira vez, não usando os textos que já estavam dentro do jogo. Aquilo citou Ben. Eu não sei o que isso significa, eu não sei o que ele quer. Eu nunca quis isso, eu apenas quero a minha vida de volta. Bom, muito possivelmente pode ser a nostalgia falando por mim, mas eu admito que dá um arrepiozinho na espinha ler essas palavras. Eu não sei se é por todo o contexto em que a situação está inserida, ou pelo simples fato de que o Jay do Zabel consegue transmitir o quanto ele está sofrendo psicologicamente com tudo isso. Apesar da história em si possuir algumas características que nesse momento já são razoavelmente clichês, é levemente reconfortante entender os acontecimentos pelo ponto de vista de um personagem ativo. Sabe como é? A gente não tá apenas vendo gravações sem contexto. Todas essas gameplays foram divulgadas pelo próprio Jade por vontade própria, além de serem seguidas pelas postagens que servem para nos dar uma noção do porquê elas foram gravadas. Podem dizer o que quiserem dessa história, mas eu admiro a organização narrativa desse primeiro arco, e vocês vão entender isso no momento certo. Além da citação que eu li anteriormente, a postagem ainda conta com alguns lamentos realizados por ele, dizendo que sente falta da sua casa e que gostaria de ao menos dar um abraço na sua mãe para poder sentir que tudo aquilo já havia acabado e não precisar mais olhar para a expressão daquela estátua que, convenhamos, é um pouco irritante. Mas é com isso que a gente passa a se focar na gravação que acompanha o post chamado Drowned.wmv. O vídeo começa com a animação inicial da máscara de Majora flutuando na tela com um terrível silêncio que infelizmente faz parte também da versão original. Porém, pouco antes da animação título iniciar, o Jade aperta o botão Start que o leva diretamente para a tela de seleção de saves, onde a gente pode claramente perceber que há dois saves ativos, um com o nome de Ben e o outro de Drowned, afogado. Ele então seleciona o último em questão e uma caixa com texto dizendo uma jornada à procura de um amado e inestimável amigo surge por alguns segundos, mas logo é substituída por uma sequência de letras inegavelmente aleatórias. Assim ele então é teletransportado para o bosque onde o Link se separa da Epona no jogo original, a Lort Woods. É óbvio que o silêncio levemente aterrador é resultado da presença do Ben dentro do jogo, mas logo o Jade trata de se mover pela área à procura de algo anormal que pudesse registrar. Não tendo nada demais por ali, ele então segue para dentro da árvore oca e assim a animação onde o Link é transformado pela primeira vez ocorre. Quer dizer, com algumas pequenas coisinhas para acompanhar. Pelo visto, apesar de que no jogo original, a partir desse ponto, o Link estaria transformado em um Deku, não exatamente esse daí. Sim, esse Deku aí. Apesar de que no jogo original ele estaria transformado nisso, nessa gravação ele permanece na sua forma humana, o que o torna o restante desse momento razoavelmente desconfortável. Isso é claro sem considerar os outros bugs que continuaram a acontecer, como os travamentos durante o feitiço do Skull Kid, que conta com uma breve participação do vendedor de máscaras. Desconsiderando esses pequenos detalhes, por um breve momento a animação ocorre de forma natural, isso é, até o ponto em que o jogo exige que o Jade toque algumas das canções do jogo, o que ele corresponde tocando a Elegia do Vazio, recomendado pelas pessoas que comentaram na última postagem. É interessante que logo nesse momento a gente consegue perceber que essa história aos poucos vai se tornando algo parecido com o ARG, à medida que o que passa a acontecer na história possui total relação com o que foi dito pelo público.
Ok, eu sei que um ARG é mais focado em solucionar enigmas, porém é impossível não perceber que o rumo dessa história possui total relação com a interatividade que o Jade teve com o público. E interatividade é um dos principais elementos que determinam o rumo que um ARG vai seguir. Mas os elementos técnicos desse estilo de mídia podem ficar para mais tarde, eu ainda pretendo fazer um vídeo inteiro focado nesse assunto. Vamos tentar não perder muito o foco desse momento, porque assim como o próprio Jade descreveu na postagem, é exato nesse ponto em que ele acabou cometendo outro grande erro. Após isso, o Link então é transportado para o interior de um dos Hidden Holes, que estranhamente não é nenhum que possa ser encontrado em Majora's Mask. Mas espera um pouquinho, esse é um bom momento para a gente se atentar a alguns detalhes bastante interessantes, como o fato de que o Link não possui sua Kokiri Sword e nem o escudo do herói, uma condição que não exatamente acontece no jogo. Quer dizer, durante boa parte da gameplay, o Link nunca se separa desses equipamentos básicos, com exceção de quando ele está em uma das suas formas de Deku, Goron e Zora. Sem contar que até mesmo na forma de deidade ele está equipado com um espadão maluco. Para acrescentar que eu esqueci de colocar no roteiro, o Link pode sim se separar da Kokiri Sword em certo ponto do jogo, que é quando tu encontra aqueles caras que fazem o update dela, só que isso demora cerca de um dia, então durante um dia do jogo o Link fica sem a espada. Porém, só ela, ele continua com o escudo, então a condição em que ele tá sem o escudo e a espada ao mesmo tempo não acontece. Só queria acrescentar isso daí e a gente pode continuar. E o que eu quero dizer com isso tudo é que o Link tá desarmado só aconteceria em duas ocasiões. Uma em que o Ben dentro do jogo simplesmente fez a sua maracutaia para dar aquela assustada interessante no Jade, e a outra é que essa cena basicamente entrega que essa gravação foi feita em dois jogos diferentes que foram unidos na hora da edição do vídeo. É possível chegar nessa conclusão analisando a coisa mais óbvia, que é o próprio modelo do Link presente nesse vídeo, comparando o modelo presente nessa gameplay aqui e essa gameplay aqui. Então, percebeu? Quando ele fez a alteração do jogo para as gravações, ele usou o modelo do Link do Ocarina of Time para essa cena específica. E outra coisa que entrega esse fato é a própria HUD presente aqui. Dá para notar que os botões que aparecem nessa cena possuem um amarelado escuro com alguns efeitos de sombra, enquanto na realidade no Majora's Mask, os botões possuem um efeito de reflexo e a cor amarelada é muito mais clara. É só comparar com a cena que acontece no início dessa gameplay para perceber a diferença. Mas relaxa, essa mudança repentina não se trata de um erro ou coisa parecida. Na realidade isso vai fazer todo o sentido, então segurem-se nas suas cadeirinhas. Dentro do buraco, Jade move o Link na direção do baú presente no final do cenário, porém logo é interrompido por perceber que podia interagir com uma Gossip Stone. Bom, para quem não sabe, dentro da franquia de The Legend of Zelda, as pedras fofoqueiras possuem duas funções básicas dependendo de qual jogo da série tu tá jogando, e no caso de Majora's Mask, elas podem te dizer quanto tempo falta para a lua cair de cara no meio de Termina, e também dão dicas para o jogador, muitas vezes dicas irrelevantes, mas outras vezes informações bem importantes. E no caso dessa gameplay, ela responde com a frase: "Você não deveria ter feito isso". E guardem bem essa frase nas suas cabeças, porque ela é um dos principais elementos que vão carregar essa história nos próximos arcos. Então, por favor, não esqueçam. O Jade tenta interagir com o gramado do cenário que no momento não pode ser arrancado, sendo por causa disso que ele então trata de se mover até o baú, retirando dali uma belíssima rúpia azul e que acaba fazendo aquela frase aparecer de novo. Você não deveria ter feito isso. E é aqui o momento que tudo fica bem mais estranho, porque logo ao sair do buraco é possível perceber que o Link não está em Termina, mas sim bem ao lado do castelo de Hyrule, um cenário que só pode ser acessado no próprio Ocarina of Time. Então, como é que ele chegou ali? O caso é que a gente não consegue muitas informações importantes nesse momento, já que ele logo é recebido pela coruja Gaibora, que o diz a mesma frase de antes: "Você não deveria ter feito isso". E assim o Link é transportado para o interior da loja Feliz de Máscaras. Lá ele tenta interagir com um NPC próximo ao balcão, que o responde com a exata mesma frase. Ele se move para tentar ler a placa e ela o diz a mesma coisa. Ele se move um pouco perdido pelo local, até que... Watch out!
Eu entendo que essas gravações estão ficando cada vez mais confusas e sem tanta conexão. Tirando o fato do jogo continuar com a ação de teletransportar o Link por cenários diferentes, com alterações esquisitas, nenhuma até agora foi tão fora da caixinha quanto essa. E eu digo isso pelo simples fato de não existir absolutamente nenhuma razão lógica para ele acabar indo parar em Ocarina of Time. Quer dizer, essa parte é tão desconexa que nada de realmente interessante acontece aqui, fora a revelação dessa frase que, tudo bem, vai ser importante mais para frente, mas por que usar o Ocarina of Time para isso? Bom, a interpretação que eu tenho com relação a isso tá no fato de que a real ameaça que o Ben possui à vida do Jade não é física e nem espiritual, mas sim psicológica. Sim, o Ben não tá assustando o Jade porque é a partir do medo que ele pode ficar mais forte e essa baboseira toda. Na realidade, o Jade tá passando por uma intensa tortura psicológica, e os resultados disso podem ser vistos no que ele diz na própria postagem quando ele relata não tá indo para suas aulas e nem sequer saindo do quarto, porque o Ben tá sempre observando ele de longe. É claro que isso é impossível, se esse fosse o caso, teria ficado implícito alguma ação sobrenatural acontecendo ao redor dele, como os famosos poltergeist da vida. Mas não, nenhuma dica de que isso ocorre. Por outro lado, tudo que o Jade sofre na vida real é puro fruto da sua própria paranoia e obsessão pelo jogo. Sim, obsessão. Ele simplesmente não consegue parar de jogar, talvez por curiosidade mórbida, lavagem cerebral ou simplesmente alguma dependência sobrenatural, mas é óbvio que o nosso querido Jade aos poucos está ficando cada vez mais maluco, e essa é a última vez que ele aparece. Quer dizer, ao menos por enquanto. No dia 12 de setembro, o responsável pela postagem de atualização se trata de um amigo do Jade, muito possivelmente colega de quarto do dormitório que durante toda a narrativa não tem nome. O carinha começa o texto dizendo que o Jade Zable estava bem, em resposta aos comentários de diversas pessoas preocupadas com a sua saúde mental, e que ele havia acabado de se mudar de volta para a casa da sua família para tirar um semestre de folga. É importante lembrar que as pessoas não estavam preocupadas de verdade, não é como se alguém não soubesse que tudo aquilo era ficção, mas todos cumpriam o papel de participarem do roleplay para ver onde essa história ia dar, ao contrário de simplesmente tentarem apontar vários erros e desmotivarem o criador do ARG por nenhum motivo, como boa parte da comunidade gosta de fazer hoje em dia. O colega então diz que ele já tinha uma certa noção do comportamento estranho que o Jade estava apresentando, até porque os dois viviam juntos naquele quarto, isso é, antes dele começar a jogar o jogo do cartucho. Após esse dia, o Jade então não saía mais do seu quarto, não se comunicava com seus amigos e nem sequer comia direito. E até aí tudo bem. Quer dizer, nada muito diferente de qualquer outro jovem com fobia social. Porém havia algo naquele dormitório que não estava certo. Era como se a cada momento que passasse, o clima do ambiente fosse ficando cada vez mais pesado e sombrio. Esse sentimento era tão forte e aterrador que o colega preferiu pedir um favor a outro amigo para que pudesse dormir em outro lugar que não fosse tão desconfortável. Ele até tentou conversar com Jade em outras ocasiões após isso, mas ele simplesmente se recusava a conversar por muito tempo. E as poucas coisas que ele falava era como se o coitado tivesse se convencido de que algo estava o caçando. É claro que essa citação implica aquilo que eu citei no capítulo anterior, que o Jade está sofrendo por uma paranoia extrema. O último contato que os dois tiveram antes do Jade se mudar aconteceu no dia anterior à postagem, quando o Jade abordou esse seu colega e o deu informações específicas de publicar no seu canal do YouTube uma gravação que mostrasse para as pessoas que tentaram ajudar anteriormente como aquela história toda iria terminar. A gravação estava presente dentro de um pendrive que ele o entregou, porém junto a ela havia um documento chamado The Truth, ou a Verdade, com as indicações que ele deveria disponibilizá-lo para download apenas no dia 15 de setembro, documento que vai possuir um papel muito importante pra gente logo, então fique esperto com isso. O colega continua com o texto afirmando que a aparência do Jade durante a sua última conversa era a pior possível, e que os seus olhos reagiram de forma selvagem quando o colega sugeriu que ele fizesse aquilo sozinho, já que é só uma gravação de um jogo, né não? Então era isso que o colega achava antes de dedicar um tempinho para ver as outras gravações que foram postadas, o que o deixou tão confuso quanto a gente deve estar agora. Naquele mesmo dia, o Jade foi levado para casa pelos seus pais. Eles foram na faculdade tão rápido que não deu nem tempo para os dois amigos se despedirem. E é assim que o Jade sai de cena. Mas o colega nos diz que a gravação em questão pode nos mostrar o porquê de tudo aquilo ter ficado muito pessoal para ele. A gravação está presente no vídeo postado no YouTube com o nome Jade Zable, e ela começa com o link em Ikana Canyon, próximo ao castelo de Ikana. Ali o Jade decide parar por alguns segundos e analisar os itens que ele tem à disposição, nada de muito impressionante aqui, tanto que o próprio colega quase corta essa parte durante a edição, caso ele não achasse inadequado retirar alguma coisa que as pessoas que estavam acompanhando pudessem achar interessante para analisar.
Não tendo mais nada de relevante para fazer ali, o Jade então se move diretamente para o palácio, que por si só já possui um clima bastante estranho. Desse modo, se estivéssemos assistindo uma gravação do jogo sem alteração nenhuma, o Link seguiria normalmente para outra sala com algum enigma para ser resolvido. Porém aqui o Jade logo é transportado para uma região do castelo completamente diferente da que ele deveria estar, tendo que se deparar com um corredor sem saída à medida que a porta redonda está fechada. Não tendo muita opção além de dar a volta e rezar para que o jogo o transportasse para outra área, o Jade então decide mexer um pouco no seu inventário à procura de alguma coisa que seja útil naquele momento. Decidido equipar a Great Fairy Sword, muito possivelmente por questão de segurança, sei lá. Porém, por algum motivo ele também tenta utilizar a caixa pictográfica, que na realidade possui a mesma função de uma câmera fotográfica normal, é claro. Ele equipa ela para poder tirar uma foto, porém o jogo logo de cara pergunta se ele gostaria de manter uma foto que já estava na câmera. Na foto, muito possivelmente tirada dentro da torre do relógio, a gente pode ver tanto o vendedor de máscaras quanto a estátua do Link. É claro que essa foto se trata de uma tentativa do jogo em se comunicar, mas eu quero que tu aí que tá assistindo repare numa coisinha. Não é estranho que a todo momento a gente tá acreditando essas coisas estranhas acontecendo no jogo como sendo obra do Ben, representado como a estatuazinha do Link, quando na realidade a gente viu outros dois personagens do jogo agirem de forma muito mais agressiva com relação às decisões do Jade? E respondendo a pergunta, sim, é bem estranho. Vamos analisar um pouquinho o comportamento de cada um desses carinhas, começando pelo próprio Ben, que não parece fazer muita coisa além de observar o Jade e o perseguir como um fantasminha do jogo do Mario. A gente tem o vendedor de máscaras, que volta e meia aparece repentinamente por alguns frames nos momentos em que o Ben tá mais doidão, e temos o Skull Kid, que parece não reagir a menos que seja atacado, como o que acontece durante a primeira gameplay e as outras ocasiões onde o Link é transportado para o alto da torre do relógio. Eu queria apontar a diferença de comportamento entre esses três personagens, porque isso é totalmente proposital. É quase como se o jogo, ou o próprio Ben, sem querer deixasse explícito que cada um desses bonecos representa uma figura diferente. Lembra daquela cena onde os três estão parados um do lado do outro de uma forma bem estranha? Então, eu acho que aquela é uma boa dica óbvia disso. A esse ponto, a gente sabe que a estátua do Link representa o Ben. Sim, Ben com letra maiúscula, não o Ben escrito normalmente. Eu sei que isso pode parecer besta, mas esses dois nomes representam duas figuras diferentes. Esse detalhe vai ser importante depois, mas é bom tu ter uma bela noção disso. Em certo ponto, o Jade então se encontra com o Egos do Ikana, o NPC do Majora's Mask responsável por ensinar ao Link uma música bem familiar. Isso aí, a Elegia do Vazio, a canção usada no jogo para criar uma cópia vazia do Link, mas que durante toda essa série a gente já percebeu ser uma das formas de invocar o Ben. O Ignis continua falando sem parar algumas coisas sem sentido, até enfim desaparecer e fazer com que mais glitches estranhos aconteçam. Por algum motivo a sala onde os dois se encontram fica completamente azul, talvez indicando que a sala havia ficado cheia d'água, ao mesmo tempo que se inicia uma luta contra o último subchefe do Templo de Pedra, o Gomes, que pelo seu visual foi claramente inspirado na representação literária da morte, sem contar que a dungeon inteira possui um tema de cemitérios, esqueletos e morte no geral. Divirtam-se porque tudo nesse momento é extremamente importante.
Então, lembra de que alguns minutos atrás eu citei a possibilidade do jogo, ou melhor, o Ben tá tentando contar uma história pro Jade usando os personagens do jogo como representações desse joguinho de marionete? Então, esses momentos finais dessa gravação são provas explícitas disso. Durante a luta contra o Gomes, a sala da batalha inteira fica cheia d'água, e como a gente sabe, o Ben morreu afogado, como ele já havia sugerido nas outras gravações, como o fato do Ben ter aparecido pela primeira vez em um local próximo à água, e no vídeo Drowned ele tá paradinho no fundo do mar. Porém é nesse momento em que boa parte das creepypastas que adaptaram essa história estão muito, mas muito enganadas. O Ben não morreu afogado após escorregar acidentalmente em uma banheira ou numa praia ou qualquer outra coisa parecida. Isso tudo é apenas interpretação das pessoas que nem sequer acompanharam essa história na época. E eu vou explicar o porquê dessas interpretações estarem erradas. Me acompanha porque é muito fácil se perder nesse ponto. A sala da batalha fica azul como se tivesse sido cheia d'água, e logo após isso Gomes aparece. Como eu já disse, o design dele é propositalmente inspirado na morte. Então obviamente ele aparecer naquele momento representa o Ben ter morrido afogado. Tudo bem, tudo bonitinho, e essa parte a gente já entendeu. Porém, as circunstâncias dessa morte é explicada naquela pequena frase que aparece no momento da morte. Porque o pai está sorrindo. Entendeu? O Ben não morreu acidentalmente, ele foi assassinado por essa figura chamada de O Pai. Ah, mas é óbvio que esse personagem se trata do pai do Ben, então o Ben foi morto pelo próprio pai? Não, o Ben não disse isso. Ele não diz meu pai ou papai como qualquer outro filho normal. Ele diz O Pai. Como se essa palavra não fosse um substantivo, mas sim um título, uma posição. Com isso em mente, logo nós vemos o Link caminhando em um cemitério até cair propositalmente em uma sepultura. Lá dentro ele segue um corredor torto e acaba sendo transportado pelo Ben até a torre do relógio, onde o Link, a estátua e o vendedor de máscaras ficam parados encarando a câmera. Tudo bem, mas o que essa pataquada toda significa? Quem é o pai? Para responder essa pergunta é importante que vocês tenham em mente aquilo que eu disse. Cada um desses personagens representam pessoas diferentes. Eu sei que a todo momento eu me referi ao Link como o Link ou o Jade controlando ele. Porém, durante toda essa gameplay, o Link representa o Ben, o garoto que era dono do cartucho. Mas se o Link é o Ben, quem é a estátua? Ok, vamos com calma. Aposto que eu não fui o único que achou estranho que durante o encontro com a estátua que acontece nessa gravação, ela diga algo como você não pode correr, enquanto que em outro momento um texto aparece pedindo ajuda. Não é um pouco contraditório isso? Não, não é, porque enquanto o Link representa a alma do Ben presa dentro do jogo, a estátua representa o Ben com letras maiúsculas. E que aparentemente possui a função de manter a alma do Ben original presa ali. Ainda é cedo para afirmar o que exatamente o Ben com letras maiúsculas é exatamente, mas é óbvio que essa entidade está ali a serviço de outra pessoa, um personagem que é tão ativo nessas torturas quanto o próprio Ben. O pai
representado dentro do jogo como o vendedor de máscaras. Ele é a escolha mais óbvia porque, fora o Skull Kid, o vendedor foi o único a apresentar alguma reação ativa contra as decisões do Jade, além da evidência mais autoexplicativa que é o sorrisão assustador. Entre os 3 personagens, excluindo o próprio Ben, o vendedor é o único que é apresentado com um sorriso, com uma mensagem referenciando o pai nos indica. Então, apesar de termos apenas isso como evidência categórica dessa possibilidade, ao menos é melhor do que nada, né não? Após os últimos segundos da gravação da gameplay em si terminar, é possível ver que mais uma vez os nomes presentes nos saves do jogo mudaram. O primeiro save agora possui o nome Link, sendo possivelmente o mesmo save que o Jade criou para si após deletar o save Ben pela primeira vez. Porém, o mais interessante é que logo abaixo a gente tem um nome bem diferente do que os que apareceram pra gente até o momento: Matt. Tudo bem, camarada, mas quem nesse mundo de meu Deus é esse tal de Matt? Esse é o nome real do Jade que o Ben expôs só pra assustar ele ainda mais? Bom, não. Mas pra gente entender com mais cuidado a quem esse nome se refere, a gente vai ter que avançar um pouquinho. Apesar de que na época absolutamente tudo indicava que as postagens iriam terminar ali, que aquela seria a última vez que veríamos o nosso amigo Jade Zable, é bom lembrar de que ele havia algo planejado para o dia 15 de setembro, o dia em que o Jade planejava revelar ao mundo a sua verdade, o famoso arquivo The Truth. Acompanhado pela única frase presente na postagem dizendo "a honestidade é a melhor política", o arquivo basicamente se trata de anotações pessoais feitas pelo próprio Jade enquanto vivenciava os eventos sobrenaturais do jogo, além de ser uma boa oportunidade de entrar na cabecinha dodói dele e conseguir extrair informações que não estavam presentes nas postagens. O arquivo começa com a seguinte mensagem: "Meio pessoal, Jade Zable aqui. Essa vai ser a última vez que irão saber algo vindo de mim e será o meu último presente para vocês. Essas são as minhas anotações com descobertas que eu fiz. Aqui terão coisas que eu não pude compartilhar com vocês devido a algumas circunstâncias que eu irei explicar. Como bem censurando as minhas tentativas de revelar a verdade para vocês, eu tentei avisá-los de diversas formas." Esse trecho em específico é bem interessante, principalmente porque aqui a gente tem a revelação de que a gente poderia sim ter tido mais informações sobre os eventos, caso Ben não estivesse censurando os textos escritos pelo Jade. Além de que existe a possibilidade do próprio Ben ter interferido em muitas das mensagens que a gente leu até agora. Porém, é muito importante perceber que o próprio Jade havia deixado uma mensagem escondida através de uma sequência de padrões seguidos por ele durante o jogo, e ele fala mais sobre isso a seguir. "Eu nunca cheguei a usar a máscara da verdade, interagir com uma pedra fofoqueira ou sequer equipei as lentes da verdade. Para os entusiastas de Zelda, esses são símbolos de honestidade e confiabilidade. Eu espero que vocês tenham entendido a referência. As tags seguiram da mesma forma. Eu espero que vocês tenham prestado atenção nisso. Elas são a minha pequena mensagem para vocês. Nada muito grande que poderia chamar a atenção do Ben ou fazê-lo suspeitar de alguma coisa. Com o Ben manipulando e mudando meus arquivos, eu honestamente espero que vocês vejam parte do que realmente aconteceu, mas não há forma de eu saber disso, ao menos por enquanto." Ok, eu admito que essa informação meio que me pegou de surpresa, mas não se preocupem, de acordo com o que é dito por ele, esse padrão foi seguido apenas durante as gameplays gravadas no Save File Ben, com uma simples forma de indicar que o responsável por controlar o Link durante aqueles momentos era o próprio Jade Zable e não o Ben. Porém, quanto às tags presentes nos 4 vídeos postados, é inegável que elas realmente querem nos dizer alguma coisa, como por exemplo, nas tags do Day 4 a gente consegue encontrar as palavras Trapped, Rosa e The King. Trapped, traduzido como preso, fazendo referência à condição do Ben original. Rosa, como referência a um dos primeiros vídeos postados no canal do Jade, que se chama Bloodlines Rosa, que vai ser explicado melhor em um outro momento, e a palavra The King, ou o Rei, como referência a um dos vídeos mais importantes presentes no último arco desse ARG. Nas tags da segunda gravação, o vídeo chamado apenas de Ben, a gente pode encontrar a frase "me escute", nada de muito diferente do que a gente já tem conhecimento. Porém, no vídeo Drowned, uma peça muito importante para entender a história por trás desse fantasminha aprisionado é revelada pra gente na tag Children of the Moon. E a frase não pode fugir disso, enquanto no último dos 4 vídeos principais, que é o Jade Zable, a única tag anormal que a gente pode perceber é o nome Mats. No entanto, eu queria levantar a atenção de vocês para as tags do terceiro vídeo que nos revela o nome Children of the Moon, que superficialmente podem ser referências às Moon Childs, também chamadas de Lunar Children, do próprio Majora's Mask, que no jogo se trata de 4 crianças responsáveis por guiar o Link até o confronto final. Pouco se sabe sobre elas e sua espécie em específico, mas é interessante que aparentemente elas também são tratadas com certa importância pelo próprio Ben, à medida que durante o trecho final de Drowned a gente vê o Link caminhando por um campo gramado com uma árvore no centro,
que se trata de nada menos que o local onde o Link se encontra com essas entidades pela primeira vez. É claro que a esse ponto já tá claro que o Ben usa as Luna Children para indicar algum elemento importante da sua história, porém que elemento é esse e por que ele é tão importante pra gente vai ser revelado mais tarde. Eu não pretendo pular muitas etapas, então relaxa um pouco aí. Voltando ao The Truth, o Jade começa a fazer suas anotações no dia 6 de setembro, alguns dias antes da sua primeira postagem, mais especificamente durante a sua primeira gameplay do jogo, onde ele se encontra pela primeira vez com a estátua. E nessa mesma data ele comenta que havia começado aquelas anotações para registrar tudo o que aconteceu, sem precisar confiar muito na sua própria memória. No dia 7 de setembro, o dia em que ele fez a sua primeira postagem, o Jade relata que o seu computador estava tendo alguns travamentos estranhos, além de que o rosto da estátua parecia piscar na tela durante alguns breves segundos, e que aquilo havia começado logo após ele terminar aquela primeira gravação com sua placa de captura conectada nele. E isso claramente implica que foi nesse momento em que o Ben conseguiu acesso ao computador dele. O que não é uma total loucura, até porque a gente está falando de um fantasminha camarada, mas por enquanto ainda não haviam provas concretas disso. Como a gente bem sabe, em certo ponto da história, a entidade do cartucho começa a ficar cada vez mais agressiva com relação às investigações do Jade. E isso fica bem claro nas anotações feitas por ele no dia 12 de setembro, o mesmo dia em que ele entrega os arquivos para o seu colega de quarto. Nessa anotação, o Jade revela que aquele seria o último parágrafo que ele iria escrever, pois ele não queria atiçar ainda mais a curiosidade que parecia crescer ainda mais na cabeça das pessoas que o acompanhavam. Após o que ele havia visto durante alguma das gravações, ele pretendia acabar com tudo aquilo de vez queimando o cartucho, afirmando que já havia dado todas as peças do quebra-cabeças para as pessoas analisarem. Nessa mensagem final, ele também lamenta ter desperdiçado aqueles dias e sua própria saúde mental naquilo, e que apesar de não ser uma pessoa muito doce, ele lamenta ter escolhido viver naquele dormitório sozinho. Afinal, naquele semestre, ele não tinha feito amigo nenhum dentro da faculdade. Peraí, espera um pouquinho. Como assim ele não fez nenhum amigo? Ele mesmo havia citado um colega de quarto durante o texto da primeira postagem, além de que a gente mesmo viu uma postagem feita por esse colega de quarto justamente no dia da publicação do último vídeo. O que está acontecendo exatamente? Então, eu não falei pra vocês, mas o próprio Jade havia feito uma gravação que acabou não chegando aos nossos olhos, chamada de Match, e que apesar dele descrever nessas anotações o que ele havia presenciado durante a gravação, aquela foi a última vez em que ele havia gravado alguma coisa do jogo, já que após isso ele estava escrevendo as anotações finais no computador da biblioteca da faculdade. O interessante aqui é que o vídeo Jade Usable começa exatamente onde as anotações do vídeo Match termina, com ele chegando em Ikana Canyon e salvando o jogo em uma das estátuas da coruja. É interessante também que o colega de quarto diga na postagem dele que havia cortado o início da gravação, já que não havia nada demais ali além da tela inicial e do Jade selecionando o save do Ben. Por que o colega de quarto mentiria? Bom, a resposta vocês já sabem, o colega de quarto não existe. A postagem feita foi totalmente fabricada pelo próprio Ben para prosseguir com o ciclo e conseguir se espalhar pela internet através da nossa memória cultural, porém principalmente a partir do download do arquivo The Truth, usando o que seria a arma criada com o objetivo de denunciá-lo como uma chave para sua liberdade, se replicando infinitamente no oceano de informações da internet, enquanto o Ben original é forçado a viver eternamente dentro daquele cartucho amaldiçoado. O Ben é manipulador, ele tenta enganar suas vítimas em uma falsa sensação de segurança para que você abaixe a sua guarda. Eu não sou nada além de uma marionete para ele. Ele gosta de ver que tipo de emoções humanas ele pode provocar com as coisas que ele faz. Não baixe nenhum dos meus vídeos ou qualquer coisa relacionada a eles, seja por algum baixador do YouTube, gravações de tela ou qualquer coisa. Pela sua própria segurança, por favor, apenas me esqueça. Então a gente finalmente acabou o famosíssimo primeiro arco dessa história, e como eu disse, tem muita coisa depois disso, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Não consigo nem falar iceberg, mano, qual é o meu problema? E vocês com certeza devem ter percebido que nesse vídeo, apesar de eu ter explicado muita coisa, também teve muita coisa que ficou em aberto, justamente porque são elementos que vão ser respondidos em outra ocasião, principalmente porque, né, como eu disse, tem muita coisa para responder. Então, justamente por isso eu digo que se vocês quiserem entender realmente o que está acontecendo no geral, assistam os outros episódios que vão sair a partir de agora. Justamente porque eu também pretendo terminar logo esse ARG para não ficar com um episódio faltando, porque já como tá tudo completo, eu não preciso esperar lançar, eu só tô fazendo e lançando, o que facilita muito para mim. Eu queria agradecer ao Sourá pelos seus serviços maravilhosos de edição, que só parecem melhorar a cada vídeo. Queria agradecer aos membros do canal, muito obrigado, a gente tem um carinho muito grande por vocês. Infelizmente eu não sei quem entrou e quem saiu, porque eu tô em outra linha do
tempo, mas muito obrigado mesmo, vocês são parte do nosso coração. Queria agradecer também as pessoas que assistem até o final, vivem eu falando aqui sem parar nos últimos minutos. Muito obrigado também pelo carinho que vocês mandaram pra gente no primeiro episódio da série, que eu queria ter abordado um pouco mais dessa outra parte pra não ter que ficar me repetindo, mas vocês gostaram bastante, então eu fico muito grato por isso. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem. E eu estalei minha mão aqui agora.